Boa tarde, boa noite, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Começando agora a nossa live de hoje, Momento Devocional, trazendo o tema Imunidade Espiritual. Depois do hino, que vou louvar a Deus, já chegando com o tema para a nossa meditação de hoje. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, no primeiro capítulo do livro de Daniel, Daniel 1, versos 1 ao 9. Mantenha a sua Bíblia aberta para a nossa reflexão. Enquanto me preparo aqui e aguardo a chegada de todos para a nossa reflexão, quero dar boas-vindas a Marlene Souza. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Welcome, my brother, Pastor Ananda Das, and your wife, Kanika Das, in Tala, Bangladesh. Pastor Ananda e a pastora Kanika estão em Tala, Bangladesh, e estão sendo alvo das nossas orações nesses dias e também serão abençoados com uma oferta missionária que levantaremos lá em nossa igreja, na igreja onde congrego, no domingo no culto da consciência missionária. Eles que fazem um lindo trabalho de evangelização e alfabetização, inclusive de crianças pobres, crianças órfãs. Bangladesh é um país também muito pobre e eles fazem esse trabalho com a fé e a coragem. E nós vamos abençoá-los. Se você pode abençoar com uma oferta, você vai ver aqui no meu perfil do Facebook o caminho para você fazer isso. Ou você pode levar o domingo na igreja local onde congrego, na Assembleia de Deus de Anápolis do Jardim Novo Mundo, da rua Ponta Grossa, onde estão os pastores Jacques e Edivânia, o co-pastor Jailton e pastor Ivone, e você pode fazê-la presencialmente, ok? Boas-vindas a todos, irmã pastora Iris Silva em Paraupebas, Pará, e todos os demais que já estão chegando. Então vou ao hino. Brando qual coro celeste, ou então tem outro título também, Voz de Amor. De quem será essa voz de amor, hein? Que está falando o hino. É a voz de Deus, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. Aquele que é imutável, porque é perfeito. Você é perfeita? Você é perfeito? Somos perfeitos? Não. Por isso carecemos de mudar. Mas Deus, que é perfeito, não carece de mudar coisa alguma. Boas-vindas, Tereza Ferreira. Bem-vinda ao tema de hoje, imunidade espiritual. Então vamos ao hino. Qual coro celeste, vem-nos de longe um rumor, voz de suspiro e de alento, voz inefável de amor. Que após tempestades vem a bonança embalar o coração quebrantado, dando-lhe calma sem par.
adiante enxergar. Lá no profundo das trevas vais ver estrela brilhar, servindo as trevas da noite. Tens porventura temor, não desanimes, que logo há de brilhar o alvo. Ó voz de amor que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar. E se nas lutas da vida sentes tristezas e dor, há de raiar novo dia, cheio de luz e do sol, eternamente com Cristo. Vamos a paz desfrutar e alegria perene temos de ter lá no lar. Ó doce voz que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar. Doce voz que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar. Graças a Deus por essa voz que nos guia, que nos acalenta, que nos conforta, que nos renova a esperança. Bienvenido, hermano pastor Vicente Suasti, desde Guayaquil, Ecuador, el pastor de la Iglesia Bautista Memorial en Guayaquil. Saludos cristianos a usted y a hermana Azucena, la mujer flor, a tus hijos, nietas, nietos. Dios los bendiga a todos. Acá estamos orando por Ecuador, que así como Brasil está sofrendo mucho con la pandemia. Que Deus abençoe. Boas-vindas também a minha tia, né, Leide Braga, em Anápolis. Que Deus te abençoe, tia, juntamente com as primas, com o primo Jean. Deus abençoe sua saúde também. Então vamos ao tema de hoje. O pastor Ananda, lá em Bangladesh, ele fala Bengali, o idioma de Bangladesh.
mas ele entende bastante em inglês. E quando eu estou falando, ele usa o gerador de caracteres, né, para traduzir. Mas é claro, é um programa, é algo robótico que nem sempre sai bem, né? Às vezes confunde o som, as palavras e tal. Mas falando um pouco mais devagar, ele consegue compreender no tradutor. E eu não falo bengali, também não falo fluentemente o inglês, é só de viagem para o gasto. Mas vamos juntos então, né? Aqui no tema de hoje, que é imunidade espiritual. Bíblia aberta em Daniel capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o 9. Mas antes, deixa eu pôr aqui um fundo musical de pregação. Vamos então à leitura bíblica nessa tarde. Daniel capítulo 1, verso 1 em diante. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Hananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel alcançasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém. Uma leitura um tanto extensa, né? São 9 versículos, para contextualizar esta decisão, esse propósito que Daniel tomou no seu coração. O propósito que diz o verso 8: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Imunidade espiritual. Quero ainda ler Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso vos digo, andem em espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em outra versão diz, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da vossa carne. Muito bem. Nesse texto a gente descobre, lendo o capítulo 1 de Daniel, que a permissão de Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, uma superpotência daquela época da história, sitiasse Jerusalém e
levasse preso o rei Jeoaquim. E também permitiu Deus que aquele rei, no seu atrevimento, na sua cobiça, levasse também os utensílios da casa do Senhor. Era uma forma de mostrar até que ponto um povo escolhido e receptadores das mais ricas promessas de Deus se tornaria tão humilhado por causa da desobediência. Deus honra os obedientes, mas permite que o adversário desonre aqueles que são desobedientes e que desonram a Deus com a sua desobediência. E resumindo a história, quando chegou com aquela leva de cativos na Babilônia, o rei Nabucodonosor queria ser servido pelos príncipes que vieram cativos de Judá. Uma forma de usufruir daquela boa mão de obra qualificada, mas queria qualificá-los ainda mais. Eles seriam instruídos na língua e na cultura dos caldeus, eles seriam aculturados até mesmo na comida dos caldeus. E acreditava o rei que, comendo o melhor que ele tinha na sua própria mesa, aqueles jovens também se sobressairiam no entendimento, na inteligência. E ele chamou então o encarregado do palácio e disse: olha, por 3 anos cria-os com a comida da minha mesa, eles vão comer do que eu como também. Só lembrando que aqueles 4 jovens eram judeus e obedeciam uma lei mosaica, a lei de Deus ao povo de Israel, da abstinência de vários manjares, inclusive aquilo que é válido para todo cristão também, que é não comer de nada que tenha sido oferecido aos ídolos. Isso era contaminação espiritual. E Daniel propôs no seu coração, chamou seus 3 amigos e eles se juntaram no propósito de não comer, mas era o rei que mandou. Aí agora que entra a fé e a força da obediência junto com a fé. Eles chamaram o encarregado de tudo, esse Aspenaz, e disseram: olha, permite que a gente, por 10 dias, comamos só aquilo que nos é permitido comer, na nossa cultura, na nossa religião, na nossa nação. E aí você vai nos provar. Se a gente estiver indo bem, a gente continua. Se estiver indo mal, você faz com a gente o que você quiser. Tudo porque Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as comidas, com as coisas do rei, porque aquilo tudo representava o que? O mundo, o pecado, as coisas que Deus não aprova. E durante 10 dias, Daniel e seus 3 amigos alimentaram-se só de frutas e legumes, porque é o que tinha ali que não era proibido, segundo a lei mosaica dos alimentos proibidos. Lei de Deus para o povo de Israel. A gente fala mosaica porque foi dada através de um medianeiro que foi Moisés, pela mão dos anjos. Bem, passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos estavam em tudo considerados mais inteligentes, mais capacitados, 10 vezes mais do que os outros que não tinham feito aquele propósito. Compreende? Essa é a força de um propósito, é a força da obediência. Deus os abençoou. Não é que apenas comer legumes e frutas torna alguém 10 vezes mais inteligente, não é isso. A questão foi o propósito de não se contaminar, né? Não só o equilíbrio orgânico, psicológico de uma alimentação saudável, é claro, isso é bênção, ajuda, mas foi a bênção de Deus na vida espiritual deles. Nós estamos vivendo o tempo de uma pandemia universal, do chamado novo coronavírus, que causa uma doença, um quadro infeccioso chamado Covid-19. O mundo inteiro correndo pelas vacinas, dos mais diferentes fabricantes, e gente até furando fila, alguns lugares até as pessoas fraudando a ordem das coisas
para alcançar a vacina, acreditando encontrar na vacina, é claro, é esperado, é isso, obter a imunidade física contra a doença do Covid-19. E eu chamo a sua atenção para a necessidade de uma outra imunidade, a imunidade espiritual. Boas-vindas, Édula. A imunidade física a gente alcança de um modo, né? Mas a imunidade espiritual a gente alcança de outro modo. A gente entende muito mais de imunidade física, né? Embora entendamos pouco, mas ainda entendemos mais do que da imunidade espiritual. Só que, ressaltando, que imunidade espiritual não é receber uma oração, uma unção, alguma coisa assim, para ficar protegido do vírus, novo coronavírus. Não, não é isso. Para isso aí você pode orar, pegar com Deus, confiar no Senhor, exercer sua fé, mas tome os cuidados. Todos os cuidados que você já sabe que deve tomar. O mundo inteiro está sendo alertado disso. Quando a gente olha vídeos dos mais distantes grotões do planeta, as pessoas estão usando máscaras, o distanciamento social, mas às vezes em países muito desenvolvidos e com muito acesso à informação, a gente vê gente sem noção descumprindo essas normas, que é o mínimo que a gente deve fazer. E nem fazendo tudo isso ainda temos uma garantia 100%. Nem mesmo vacinados, dizem os entendidos, nós teremos 100% de imunidade. Tá, mas certas imunidades são adquiridas por meio de vacinas. É assim que a gente se imuniza contra a gripe, contra a dengue, contra a febre amarela, as crianças contra a poliomielite e outras viroses. Então, Daniel, ele foi vacinado na palavra de Deus. Lá no Salmo 119, verso 11, o salmista Davi, escrevendo esse lindo salmo, disse: escondi e guardei no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus introjetada no coração, na mente, no modo de pensar e de viver, é fator de proteção espiritual, de imunidade espiritual. No Salmo 119, o mesmo Salmo de Davi, 2 versos antes, que é o verso 9, ele pergunta e responde: como purificará o jovem o seu caminho? Caminho é o modo de vida. Na Bíblia, caminho é o modo de viver. Aí vem a resposta em seguida, que é: observando o modo de vida, o caminho, conforme a tua palavra, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o primeiro agente imunizante da nossa vida espiritual contra o pecado. E eu achei muito interessante desde a minha juventude a força de um jovem Daniel, tirado do seu povo, da sua terra, da sua casa, dos seus pais, da sua cultura, do seu local de culto e adoração ao Deus vivo e verdadeiro, levado como cativo, quem sabe até sofrendo maus tratos, constrangimento, é claro, durante centenas ou milhares de quilômetros, até Sinar, lá na Babilônia, onde ele e o seu povo ficariam cativos por 70 anos. Chegando lá, não tinha o templo de adoração a Deus. Os seus contatos se resumiram aos seus 3 amigos jovens. Os seus nomes foram mudados para um nome babilônico associado à idolatria. O de Daniel, por exemplo, passou a ser Beltesazar, que quer dizer Bel, o deus babilônico, te proteja. Olha, quiseram mudar ele totalmente por fora. Mas quando nós temos um propósito interior firme, ninguém pode mudar. O nosso interior, o nosso coração, se a gente guardar, ele não se contamina. Por isso que a palavra de Deus assevera com toda autoridade: sobre tudo que se deve guardar, guarda bem. Guarda como? Guarda bem o teu coração. O que é guardar bem? É guardar bem preservado.
bem limpo, bem puro, bem blindado contra as contaminações. Porque dele, do coração, procedem as fontes, as saídas da vida. Toda decisão, pensamento, propósito sai do coração. Se o coração estiver impuro, sujo, contaminado, tudo também sairá contaminado. Percebe? Bem-vinda, irmã Leila Lemes. Abraço à irmã e a toda a família. Daniel propôs no seu coração, não foi uma ordem externa. Ó Daniel, eu te proíbo, não foi uma proibição interna, ele se proibiu, eu não vou me contaminar. Ele corria risco, porque recusar uma ordem do rei, se propor a fazer diferente do que o rei determinou, poderia lhe custar a vida, ou quem sabe até os privilégios, as posições, o cargo que um dia ele poderia ocupar naquele reino. Mas Daniel escolheu ser obediente. Obediência a Deus é fator imunizador espiritual. Olha, passaram 4 reis pela Babilônia e Daniel ficou firme. Mudou de rei, mas não de Daniel. Daniel não mudou, porque o seu propósito era firme com Deus. Foi cova dos leões, depois para os 3 amigos, fornalha de fogo. Mas eles foram vitoriosos, porque tinha o propósito de imunidade espiritual. É bem verdade que para uma vacina a gente depende de quem desenvolveu a vacina, do governo comprar, da equipe de governo aplicar aquela vacina na gente e aplicar corretamente. Você viu aí na reportagem pessoas que foram filmar os seus idosos sendo vacinados e uma não tinha vacina nenhuma na seringa, na outra não tinha nem agulha, e na outra tinha, mas não injetou, só fez de conta, foi só para a câmera. E por pouco que aquelas pessoas idosas de altíssimo grupo de risco altíssimo, ficariam pensando que foram imunizadas e não foram. Mas a imunidade espiritual é nós que buscamos, é nós que fazemos. Deus disponibiliza os seus recursos para nós, sua palavra, nosso propósito, a nossa fé e também o seu Espírito Santo que nos guia, que nos dá discernimento. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E Daniel fez, ele propôs no seu coração não se contaminar. Nós também precisamos tomar a firme decisão de não nos contaminar com o pecado. Você percebe que é uma decisão pessoal? Não é alguém que vai cuidar de você, é você que vai se cuidar. É você que vai viver um propósito de obediência. Obediência não se transfere, não tem como alguém obedecer por mim. Obediência é pessoal, é uma responsabilidade intransferível. No Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 8 de Mateus, a gente lê as palavras que Jesus disse. Ele disse assim aos seus discípulos, e isso é para nós: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra. O que é o propósito do sal? Num uso bem básico, além de realçar o sabor, é de conservar, não deixar proliferar as bactérias, os parasitas que corrompem, que deterioram um alimento. Assim é o propósito do cristão, onde ele estiver. Ser sal da terra, ser luz do mundo. Mas para isso não pode se contaminar. Jesus disse, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o seu sabor, o seu efeito, para nada mais presta. Você sabe o que você pode fazer com sal que não tem mais o seu princípio ativo? Não serve para nada. Jesus falou que é como se fosse uma areia que joga na estrada para ser pisada pelas pessoas. Então nós não podemos nos contaminar. Não estou falando aqui de super santo, de super crente, de gente arrogante, nariz empinado, quer ser mais santo que todo mundo. Não estou falando, é a gente querer ser mais santo, mais consagrado, mais separado para Deus hoje do que a gente era ontem. É superar a si mesmo e guardar a si mesmo. Não é guardar a vida dos outros, não é vigiar a vida do vizinho, é a própria vida. Boas-vindas a Gláubia Dias, boas-vindas.
Pastor Carlos Augusto Castro Santos. Deus vos abençoe. Vamos adiante. Tema de hoje: imunidade espiritual. Como adquirir imunidade espiritual? Vamos então fazer um paralelismo. Em Daniel capítulo 1, sendo perguntado aqui, Daniel 1. Estamos expondo os versos 1 ao 9. O que é defesa imunológica do corpo? É a capacidade do nosso organismo de identificar substâncias estranhas, que não são parte do corpo, que podem nos causar doenças. Dependendo do estado em que se encontra, ele consegue debelar, vencer esses agentes invasores ou não, essas substâncias nocivas. Muitas vezes o corpo, na sua imunidade, ele vence, a guerra contra aquele agente, e a gente, quando muito, tem um resfriado, uma febrezinha, ou nem isso. Quando a defesa imunológica é mantida alta, quando a gente se alimenta bem, dormimos a quantidade de horas que necessitamos, praticamos alguma atividade física, porém sem exageros, e fazemos uso de algumas vitaminas que complementam a nossa alimentação, que muitas vezes não é completa, O lazer, o amor, são muitos fatores que nos ajudam a manter a nossa imunidade funcionando bem. É claro que o emocional interfere na imunidade física, fisiológica, e vai nos livrar de infecções, de bactérias. Quando a imunidade está baixa, qualquer coisa atinge a pessoa e a derruba, até mesmo um resfriado, uma gripe, qualquer coisa. Isso são dicas da imunidade física. Mas e a imunidade espiritual? É a capacidade, olha aqui a definição, é a capacidade de nos mantermos saudáveis espiritualmente, ou seja, se não mantivermos o nosso lado espiritual bem, nosso corpo também não ficará. Porque é curioso, interessante como o espiritual afeta o emocional, que afeta o físico. Porque nós somos uma triunidade, o ser humano. Está tudo junto e interligado. Só se separa com a morte física. Mas até lá está tudo junto, uma parte afeta a outra. E a nossa imunidade espiritual, ela entra em falência quando a gente, olha aqui os perigos, quando a gente vive situações mal resolvidas, pensamentos de inveja, quando nos intrometemos na vida de outras pessoas de maneira errada, guardamos mágoa, rancor, ressentimento, projetamos ira, vingança. Tudo afeta o emocional, mas também afeta o espiritual e, por consequência, afeta o físico também. Quando a gente se deixa levar por influências, amizades erradas, com conselhos errados, que despertam o que há de pior da nossa carne, da nossa natureza carnal, pensamentos negativos em relação a tudo, falta de perdão, opiniões negativas, e principalmente quando não oramos, ou quando nos envolvemos com pecados encobertos, não confessados, e o diabo ganha legalidade para nos espezinhar, para nos oprimir debaixo de um jugo de culpa, de consciência pesada, que afeta tudo, afeta o espírito, a alma e o corpo. Assim como nosso corpo necessita de anticorpos espirituais para debelar as doenças, na imunidade física, assim também o nosso espírito precisa dessa paz, dessa segurança, dessa confiança diante de Deus, dessa comunhão que vem pela obediência e pela santificação, para se guardar imune aos ataques, dos patógenos espirituais que estão à nossa volta. Tudo aquilo que o diabo lança sobre nós para nos atingir. Boas-vindas, missionária Darcy Mendes, aniversariante de hoje, Minha cunhada, Deus abençoe poderosamente, juntamente com toda a sua família, te dando vida longa e prosperidade em todas as áreas. Quero dedicar para você, irmã Darcy, aquele versículo 3 da terceira carta de João.
Parafraseando, lá diz amado, eu vou dizer amada. Amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deixo para você esse versículo. Nosso tema de hoje é imunidade espiritual. Então, concluindo, se nós tivermos o firme propósito em nosso coração de permanecermos fiéis ao Senhor, não faça planos de se desviar, de cair, de tomar rumo errado. Eu vou entrar por esse caminho aqui, qualquer coisa eu volto, eu conserto. Nem sempre se tem a chance, o tempo, a vida, a oportunidade para voltar e consertar. Sem falar das consequências do tempo perdido servindo ao mundo, à carne e ao diabo. Então, mantenha firme o propósito no coração de ser fiel ao Senhor até o fim. Venha o que vier. Como costumo dizer brincando, CQC, custe o que custar. E certamente você vai adquirir a imunidade contra o pecado. Não é que você vai ficar impecável ou não mais pecador. Não, tem que vigiar sempre, todo dia, toda hora. Mas você vai ter uma vida, uma trilha de vitória, de êxito, tá? E vai poder fazer diferença nesse mundo. Você vai ser um sal que não perdeu o sabor. Vai ser uma luz que não se apagou, não se ofuscou. E nós devemos reforçar a nossa imunidade espiritual também através da oração, do jejum, se podemos jejuar. Algumas pessoas não podem, mas muitas pessoas podem jejuar e não jejuam. Jejue o jejum correto. O jejum que funciona, o jejum bíblico, cultivo de bons pensamentos, e para isso, vai depender também do que você vê na internet, nas redes sociais, na TV, da música que você ouve, porque tudo isso gera pensamentos, que gera atitudes, que gera hábitos, que gera consequências. Então é muito importante filtrar aquilo que entra no seu coração, né? Não envolvimento com coisas carnais, mundanas, imorais, indecentes, malignas. Guarde o seu coração. Isso ninguém poderá fazer por você. Você pode ser bem ajudado por um bom pastoreio, ser apacentado por um pastor, por um casal de pastores que cuide bem de você, dando bons conselhos, boa orientação, por pessoas na sua igreja local que traz bom ensinamento, boas influências, boas inspirações. Mas ninguém poderá fazer por você aquilo que você vai fazer por você mesmo. Guardar o seu coração, guardar a sua mente e estar imune espiritualmente ao pecado, através da sua vigilância, da sua santificação, do encher da palavra, do orar, do jejuar. Ninguém vai fazer isso por você. E se alguém tentar fazer por você, não será válido. Alguém vai orar no meu lugar, vai jejuar no meu lugar, vai se santificar no meu lugar. Isso é pessoal, tá? Não adianta alguém tomar essa vacina em meu lugar, não vai servir para mim. Assim também é a imunidade espiritual. E eu quero deixar aqui para terminar um texto bíblico que está na carta de Paulo aos Efésios, que no capítulo 6, versículos 13, 16 e 18. Acompanhe, por favor, essa leitura. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, observe, queridos, a importância, a necessidade de se revestir, de se proteger. Estamos num tempo que muita gente não tem congregado, alegando que as autoridades estão limitando as ações da igreja, que não quer se expor, que não quer aglomerar, mas a igreja faz uma live e a pessoa também não acompanha em casa.
estão muitas vezes até bebendo de fontes erradas aí da televisão e de outros meios de comunicação de massa, mas tenha um propósito no seu coração, o propósito de não se contaminar. Imunidade espiritual já. Se essa imunidade física contra o novo coronavírus ou outros patógenos já é importante porque pode levar à morte, a falta da imunidade espiritual é ainda mais séria, porque pode levar à morte espiritual, à morte eterna. Pense nisso, por favor. Que Deus te abençoe. Vamos aqui a um hino da harpa. Vamos ver aqui qual que vai dar certo. Se um não der certo, a gente passa para o outro, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Se prepare para grandes lutas. Só vai alcançar grandes vitórias quem enfrentar grandes batalhas. Vamos se preparar então para grandes lutas no nome de Jesus? Vamos lá. Terminando já a live de hoje, ok? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Agora você. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires batalhar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Já é
Que bom, né? Fazer parte de um exército que se prepara, que se previne, que se arma, que se municia com as estratégias da batalha espiritual, da guerra espiritual que estamos contra o pecado. O cristão não está no mundo a passeio, ele está numa batalha contra o pecado. A gente tem momentos felizes, de alegria, conquistas, realizações, mas estamos em constante batalha. Quem não estiver numa constante batalha contra o pecado nunca foi um verdadeiro cristão. Não está sendo um verdadeiro cristão. Bem-vinda, irmã Marisa Félix Pereira, em Petrolina, Pernambuco. Deus abençoe, minha irmã. Mando sim, irmã Glauber, para você a live de hoje, ela viu só uma parte, né? Irmã Sandra Tirakovski, aí no Rio Grande do Sul, não é isso, irmã Sandra? Deus abençoe também a cada dia. Antes de orar, eu gostaria de fazer a você um apelo. Eu disse no início da live, e tenho falado também essa semana, de um projeto que estamos desenvolvendo esses dias, que é um projeto de apoio a um casal de missionários. Sim, Marisa, sua netinha aí com você, Ana Sofia. Ana Sofia, um abraço aqui do pastor Paulo, que Deus abençoe você, um beijo no seu coração, tá? 4 aninhos, que idade bonita, né? Eu também já tive 4 aninhos, só que já faz tempo. Então eu estava falando do projeto de apoio ao casal de missionários em Talab, interior de Bangladesh, um país vizinho da Índia, lá no Sudeste Asiático. Esse casal realiza, sem apoio financeiro de ninguém, um trabalho de alfabetização e evangelização de crianças órfãos e também de evangelização de jovens, adolescentes, adultos. Você pode consultar aí nas minhas postagens, tem um link para o perfil deles no Facebook, que é PAS, que é a abreviatura de pastor, em inglês é pastor também, tá? Ananda Das, Das é D-A-S. E a esposa dele, que inclusive está gestante no quarto mês, é Kanika, K-A-N-I-K-A, Das. Um casal jovem, um pouco mais de 20 anos de idade. Eles vivem de uma maneira muito simples, andam de bicicleta, evangelizando, fazendo aquele trabalho, e queremos levantar uma oferta missionária para ajudá-los. Essa oferta ela será efetivada agora no domingo, no culto da consciência missionária em minha igreja, que tenho o prazer de coordenar esse trabalho, onde eu fui pastor 25 anos e hoje sou um pastor auxiliar. Nós vamos realizar o culto da consciência missionária domingo às 19 horas. Teremos um pregador convidado, o irmão Cícero Nielton, e vamos levantar uma oferta especial para esse casal. E também, se você de longe não pode estar lá e levar pessoalmente a sua oferta, você quer ajudar, você pode mandá-la para a minha conta poupança, fazer um Pix para a minha conta e vai chegar a eles, porque na segunda, na terça, no máximo na quarta-feira, a gente vai até uma loja, uma agência aqui em Goiânia que faz essa transferência, tipo Western Union ou outra, e mandar para eles lá, porque pelo câmbio dá para chegar lá uma quantidade, como o custo de vida é baixo, porque é um país muito pobre, né? Do básico para alimentação, que é basicamente arroz e mais alguma outra coisa, uns condimentos, para ajudá-los ali, tá? Assim como você já ajudou de outra vez, quando fomos ao Pará, eu e outros 2 pastores, você é convidado agora a ir até Bangladesh. Você não fala bengali, tem medo de avião, não vai de navio que demora demais, a pé muito menos, que tem 2 oceanos para atravessar, mas você pode ir com a sua oferta e com as suas orações. Conto com você, com seu apoio e principalmente com as suas orações também, tá? Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos então agora aqui para... Vamos orar a Deus nessa hora? Que o Senhor nos revista de graça, de sabedoria e misericórdia, que nós venhamos alcançar uma imunidade espiritual. Ainda que o nosso corpo se corrompa, mas o nosso espírito se renove
para servir a Deus e para se encontrar com Deus. Amém? Ó Deus querido e santo, em nome de Jesus eu te agradeço por esse dia, por essa tarde, por essa noite, o momento em que essa pessoa está vendo essa live, em qualquer parte do mundo onde ela estiver. Eu oro agora, Senhor, pela nação do Equador, tem misericórdia, pela nação brasileira, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, eu oro agora pelo Reino Unido, onde está o irmão Kennedy e outros amigos. Oh Deus, guarda, Senhor, aquela nação. Oh Deus, eu oro agora por Bangladesh, Pai, pelo casal de missionários, sustenta, supre-os, ó Deus. Abençoa a gestação da Cânica, Senhor. Eu oro pelo culto de missões, que o Senhor venha nos despertar na nossa consciência para que nos envolvamos em oração, em oferta e também ao chamado, se o Senhor tem um chamado para algum de nós, para esta obra presencialmente, de ir, que o Senhor venha despertar. Também, ó Deus, eu oro agora por cada pessoa que acompanhou, está acompanhando ou vai acompanhar esta live. Que a sua casa, a sua família seja alvo da tua bênção e da tua visitação. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e nos dá a tão necessária imunidade espiritual. Mas também, Senhor, socorre esse planeta, tem misericórdia desse mundo pandêmico, contaminado, adoecido, a perigo, Senhor. Quantas e quantas milhões de mortes, Senhor, tem misericórdia. Estende tuas mãos poderosas e usa de misericórdia para conosco. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã outra vez estaremos aqui para uma live musical do sábado. Você pode já mandar no meu contato privado aí do Facebook ou do Instagram o seu pedido, a sua sugestão de hino para a live de amanhã. Fiquem com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.